O nosso assunto de hoje é como se blindar de energias negativas. Como se blindar de pessoas negativas. E algumas pessoas não sabem como lidar com isso, como fazer para se blindar dessa negatividade, porque queira ou não, isso acaba sugando as pessoas que não são preparadas, que não sabem lidar com isso. Às vezes ela não consegue nem explicar, mas ela se sente mal depois que sai daquela conversa, se sente esgotada, sugada. Então, se isso acontece com você, ou já aconteceu, mesmo que isso nunca aconteceu, assista esse vídeo que talvez possa vir a acontecer e você estará preparado para esse assunto. Vou te passar uma sacada aqui, que isso é ensinado no meio profissional, né? Inclusive esses profissionais têm que saber lidar com isso. Tanto psicólogo, psicanalista, coach, médicos, peritos, entre outras profissões, eles aprendem quando estão fazendo ainda a formação, fazendo o curso, de que é preciso saber ser, até um certo ponto, indiferente com aquela situação que está acontecendo. Imagine só, o cara que pretende ser um médico e ele fique abalado com sangue, fique abalado com um corte, fique abalado com um ferimento. Ele não terá condições físicas nem psicológicas para resolver o problema, porque ele ficou abalado. Então ele não pode se abalar. Ele tem que ser, até um certo ponto, indiferente. Isso não quer dizer que ele se torna desumano. Ele não se torna desumano. Ele se torna um profissional. Porque se ele for muito comovido, ele não conseguirá exercer o trabalho dele. Imagine um psicólogo que recebe vários pacientes no dia a dia dele, e aqueles pacientes soltam ali todos os seus problemas, a sua vida, enfim, conta tudo, né? Alguns até choram, né? Então já deu para você entender que várias profissões exigem que nós sejamos mais distanciados. Inclusive eu já atendi muitos pacientes de coach, quando eu atendia de forma individual, e se nós não tomarmos cuidado, realmente nós somos sugados para aquele mundo, porque nós queremos ajudar de todas as formas, e ali nós somos sugados, capturados por aquilo. Então nós devemos manter um raciocínio, uma razão, para poder ajudar de uma forma profissional. Só que no dia a dia isso não acontece. Chega o vizinho lá, chega a vizinha e começa a falar dos problemas dela, do filho que está nas drogas, ou do marido que faz isso, da esposa que faz aquilo, do patrão, não sei o que. E nós vamos ficando ouvindo aquilo, ouvindo e tentando ajudar, ou pelo menos sendo passivo, quando nós percebemos já fomos sugados. Como fazer então para lidar com essas situações? Seja indiferente. Primeira coisa que você tem que perceber é, se você tem capacidade de fato de ajudar a pessoa, ou seja, você é um profissional nessa área, ótimo, maravilha, você pode usar seu instrumento de conhecimento, suas ferramentas de conhecimento, para poder orientar a pessoa. Se não, você nem precisa sequer se dar o trabalho de fazer um esforço para ajudar, porque a maioria dessas pessoas, elas não estão de fato procurando uma solução. Elas estão viciadas nessas emoções. A grande maioria das pessoas são assim, elas estão viciadas, elas querem ficar falando da vida, dos problemas, elas estão identificadas com esse corpo de dor. Então elas precisam ficar falando disso para um, falando para outro, falando para um, falando para outro, para que essas pessoas sintam pena delas. Nossa, tadinho, nossa, como fulano sofre, como fulana sofre, meu Deus, que vida difícil. Eles se identificam com isso, eles acabam gostando, eles falam que não gostam, não querem viver essa vida, que eles querem viver uma vida diferente, mas no fundo, eles estão viciados nisso como uma droga. Eles não conseguiriam viver, muitos, né? Não são todos, muitos não conseguiriam viver sem esses problemas. Então você não deve ser o cobaia, não deve ser aquele que irá entregar a sua energia para essas pessoas sugadoras. Mesmo que seja o seu pai, seja a sua mãe, seja seu irmão, seu tio, um parente, não importa. Se você já percebeu que essa pessoa gosta de ficar reclamando, gosta de ficar falando dos problemas, gosta de ficar ali lamuriando, enfim, repetindo, sempre as mesmas conversas, corta, fala, pai, eu não quero mais ouvir isso, mãe, eu não quero mais ouvir isso, você
parece que está viciada nisso, precisa tomar consciência disso, enfim, corta, não precisa entrar em uma discussão, não vai brigar com a pessoa, não faça isso de forma nenhuma, simplesmente corta, diga não e encerra a conversa. Mas não entre no mundo dessa pessoa que você vai ser sugado e você não vai ser capaz de ajudar ela. E aí será dois no mesmo barco e o barco afundando. Seja direto, fale. Eu não tenho medo de falar não para as pessoas. E você deve aprender também a dizer não. Na vida, nós devemos aprender a dizer sim e não. Tem muitas pessoas que são muito do sim, só o sim, 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 e elas se sentem esgotadas. Nós precisamos aprender a dizer não. E saia dessa conversa também de que você precisa fazer uma oração antes, uma oração depois, colocar a mão na testa, a mão na boca, a mão na barriga para poder se proteger de energias. Não precisa nada disso. Você simplesmente seja sincero para a pessoa, fala, acabou. Eu, por exemplo, eu não faço essas coisas. De tentar fazer uma oração antes, aquilo outro. Eu não busco agradar a pessoa. Se eu vejo que eu posso realmente ajudar, eu ajudo. Mas se eu percebo que eu estou apenas servindo como instrumento para ela soltar o lixo dela, a negatividade dela, eu estou fora. Eu não vou ficar ali ouvindo. Não vou perder o meu tempo. Então eu sou direto, falo logo que não dá, que eu não estou afim, ou que nós vamos conversar outra coisa, ou que ela volta depois, enfim. Improvisa. No momento nós achamos o que é necessário falar e falamos. É isso aí. E como lidar com pessoas de olhos grandes ou pessoas invejosas? Eu não me importo com isso. Se a pessoa quiser inchar os olhos dela, tem que voar da cara em cima de mim, que pule os olhos dela da cara, mas eu não me importo. Eu nem lembro disso. E tudo só existe na nossa vida se nós damos atenção, se nós acreditamos, se nós ficamos com neurose. Nossa, fulano está com o olho grande. Lá na empresa tem um fulano que está com o olho grande em cima de mim. Lá na minha rua, lá no meu bairro, lá não sei onde. Não sei. Você entra em uma neurose e daqui a pouco você começa a falar. É por isso que as coisas estão dando errado na minha vida, porque fulano está de olho grande. Não, as coisas estão dando errado na sua vida porque você está com isso na cabeça. Então tire isso da cabeça, esquece, deixa o negócio de olho grande para lá. Eu já me importei com isso, mas hoje em dia eu não importo mais. E tudo aquilo que nós damos foco e atenção cresce. Se você não dá, não cresce, ok? Então essa é a sacada de hoje sobre energia negativa e olho grande. Você deve aprender a dizer não, você deve ser profissional, ouvir quando você quiser ouvir, mas sem se envolver, sem se entregar como um cobaia, como, sei lá, uma vítima, né, a experiência daquela pessoa. Eu espero que esse assunto tenha feito sentido para você. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.